Tá tudo ok aí, por favor? Me dê aí um alô de como é que está a nossa imagem e o nosso áudio. E não se esqueça já de dar o seu like para que a nossa live seja aí impulsionada pelo algoritmo do YouTube, tá bom? Já entra deixando o seu like, você que está aqui pela primeira vez, não é inscrito do canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. E hoje nós vamos ter mais uma conversa, mais um ensino sobre finanças. Todo início, né, a gente sempre inicia a semana com esse assunto. Iniciar a semana falando desse assunto tem sido uma boa estratégia. Por quê? Porque, primeiro, que em se tratando de honrar a Deus, sempre colocar Deus em primeiro lugar é o que nós devemos fazer. Então, já começar a semana nos conscientizando de que Deus precisa estar em primeiro lugar, principalmente nas nossas finanças, que é uma área onde nós somos muito tentados a deixar Deus por último. E também porque eu acredito que constantemente nós somos atacados nessa área. Constantemente Satanás ele investe, e investe pesado, lançando dúvidas, incertezas acerca da nossa vida financeira. E é muito importante a gente ter uma palavra para se firmar ao longo da semana e resistir. E resistir contra as investidas de Satanás. Porque se você não conseguir descansar em Deus, querido, se você não conseguir confiar em Deus para cuidar de você, você vai com certeza ter muita dificuldade de agradar a Deus, de seguir o teu chamado. Você vai estar a semana toda preocupado com dinheiro, preocupado com contas, preocupado com dívidas, e você vai acabar não fazendo nada, não resolvendo nada e ainda deixando de servir a Deus. Por isso que Jesus disse, você não vai conseguir servir a Deus e a Mamon. Se você não aprender a confiar em Deus, a tua vida financeira, e aí entra aquela questão, né, das pessoas acharem que não é importante falar de finanças, que todo pastor que fala de finanças está querendo arrancar o teu dinheiro. Ai, dinheiro é um assunto carnal, vamos falar de oração, vamos falar de amor ao próximo, vamos falar do nosso chamado, vamos falar de jejum. E tá aí as pessoas sem orar, sem jejuar e sem correr atrás do chamado porque está preocupado com dinheiro. Então você vê, não vamos falar de dinheiro, vamos falar de oração, mas está lá a pessoa deixando de orar por causa do dinheiro. Ela não quer ouvir sobre dinheiro, ela quer ouvir sobre oração, mas o que está impedindo ela de orar é a falta do dinheiro. Ela não consegue orar, ela não tem tempo para orar porque ela está correndo atrás do dinheiro. Então, ter uma mentalidade renovada pela palavra de Deus nessa área vai afetar todas as outras áreas. Quanto mais eu descanso em Deus para as minhas finanças, mais eu fico livre para servir a Deus, para agradar a Deus, para pensar nas coisas de Deus, para sonhar, para buscar o propósito de Deus. Algumas pessoas, o propósito de Deus na vida delas vai envolver ganhar dinheiro. Tem pessoas que elas têm um chamado específico para riqueza. É chamado de ministério de socorros. Essa pessoa, parte do que ela vai fazer para Deus é multiplicar finanças e investir no reino de Deus. Mas até mesmo esta pessoa, que ela é chamada para um pouco mais do que os outros focar na questão financeira, essa pessoa não pode ser uma pessoa presa ao dinheiro. O foco dela em relação ao dinheiro deve ser o mesmo foco que alguém que está interessado em levar a palavra. Por exemplo, eu estou aqui no YouTube e eu almejo ter visibilidade, eu quero que essa mensagem alcance muitas pessoas. Mas
a minha intenção ao fazer isso deve sempre ser o amor ao próximo e o amor ao Senhor. Eu devo sempre estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Por que eu quero que a minha live alcance as pessoas? Por que eu quero que o meu canal cresça? Porque eu quero que as pessoas sejam alcançadas, que as pessoas sejam abençoadas, eu quero que o reino de Deus avance. A pessoa que ela ganha dinheiro para o reino, aquela pessoa que é chamada para ser um empresário do reino, ela deve estar empenhada em multiplicar o dinheiro, em fazer dinheiro, em trazer dinheiro para o reino, porém, o coração dela precisa estar no reino em primeiro lugar. Ela tem que estar fazendo isso para Deus. Estou ganhando dinheiro para Deus. Eu quero ter mais para investir mais no reino de Deus e não o dinheiro em si. Você está conseguindo compreender isso? Então, uma pessoa ela pode ser chamada por Deus para estar focada em dinheiro, focada no mundo empresarial, focado nas finanças, mas o coração dela não pode estar no dinheiro, deve estar no reino, e ela está indo trazer o dinheiro para o reino. Da mesma forma que eu estou avançando na internet, conquistando novos inscritos, mas o meu coração não pode estar na fama. Eu quero ser mais famoso, eu quero ser mais conhecido. Não, o meu coração precisa ser, eu quero levar essa mensagem para mais pessoas. Eu quero levar mais pessoas a conhecer a palavra de Deus e a conhecer a Deus. Então, tudo se trata do nosso coração. Você pode ter dois empresários trabalhando duro, do mesmo jeito, trabalhando as mesmas quantidades de hora por dia, ambos estando ali empenhados em levantar suas empresas do mesmo jeito. Tem um empresário aqui e um empresário aqui. Ambos estão trabalhando duro, muitas horas por dia, focados, empenhados. Um desses pode estar adorando a Deus e o outro pode estar adorando a Mamon. Danilo, qual é a diferença? A diferença está no coração, na motivação do coração. E aonde que você vê a motivação do coração? Esse aqui que está buscando levantar os seus negócios para a glória de Deus, esse aqui ele não compromete a sua vida de oração, esse aqui não compromete a sua santidade, esse aqui ele não compromete os seus princípios, os seus valores, e ele está empenhado em agradar a Deus. Esse aqui não. Esse aqui, o coração dele quer ostentar. Esse aqui, ele não vai, no momento que ele puder tirar vantagem, ele vai tirar vantagem. Esse aqui, se ele tiver que deixar de orar para ir atrás de dinheiro, ele vai deixar de orar para ir atrás de dinheiro. Então, o problema todo ele está no nosso coração. No nosso coração. E nada tão poderoso para mudar, para blindar o nosso coração do que a palavra de Deus. É por isso que nós ouvimos e ouvimos e ouvimos constantemente a palavra, para guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração. Se você não gosta de ouvir ensino sobre finanças, então você me perdoa. Você está correndo um risco muito grande de ser desviado nessa área, de ser enganado pelo diabo nessa área. Toda área que você não quiser receber conhecimento é uma área onde você está dizendo assim, bom, eu não me importo em padecer, eu não me importo em ser destruído, eu quero ser destruído nessa área, eu não ligo de padecer nessa área. Por quê? Porque a Bíblia diz que o povo padece, perece e é destruído por falta de conhecimento. Qualquer área que você não quiser ter conhecimento, você está assumindo que você deseja perecer naquela área. Amém? Então hoje, eu quero trazer um ensino muito prático, muito simples. Eu já trouxe aqui muitos ensinos longos, extensos, profundos sobre finanças. A gente tem uma live aqui, eu te aconselho depois a procurar essa live. Mas eu tenho procurado, nessas últimas lives, trazer algo simplificado,
algo que você vai conseguir lembrar durante a semana de uma forma simples, de uma forma sucinta. É isso aqui. Foi isso aqui que o Danilo disse, é isso aqui que a palavra de Deus disse, e é o que eu quero guardar no meu coração. Então quero que você abra em Eclesiastes capítulo 11. E hoje a gente vai trabalhar uma situação que eu tenho certeza que isso acontece com você. Por que eu sei que acontece com você? É porque Deus me revelou? Não. É porque acontece comigo. Já aconteceu muito comigo. E porque já aconteceu muito comigo, provavelmente isso deve acontecer com você também, né? Já que nós somos todos seres humanos necessitados da graça de Deus. Deixa eu pegar aqui. Você que tem o costume de cear comigo nas lives, hoje nós vamos cear, então, por favor, dá tempo de você ir lá pegar os seus elementos, tá bom? E você que ainda não deixou o seu like, também dá tempo aí, enquanto os irmãos encontram Eclesiastes capítulo 11, dá tempo de você deixar o seu like, você que ainda não deixou o seu like. E assim você nos ajuda a continuar, a levar essa mensagem para mais pessoas. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse é um bom conteúdo e ele vai entregar para mais pessoas. Então vamos lá. Eclesiastes 11. Antes da gente ler, deixa eu contextualizar você aqui. Eu tenho certeza que se você nasceu de novo, se você ama Deus, se você ama a obra de Deus, eu não preciso te convencer a semear. Eu não preciso ficar me esforçando para convencer você a semear, tá bom? Para convencer você a ser generoso, seja com esse ministério, com qualquer outro ministério que você tem recebido a palavra, seja com pessoas que estão passando necessidade, que o irmão acabou de comentar sobre o Rio Grande do Sul. Ninguém, irmãos, que tem o Espírito Santo habitando dentro de si, precisa-se de muito esforço para convencer você a ser generoso, porque a generosidade está dentro de você. A generosidade está dentro de você. Quando você vê os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul precisando de ajuda, tem alguém aqui me assistindo que não sente o desejo voluntário de ajudar? Alguém aqui, eu não tenho desejo nenhum de ajudar, eu quero mais é que todo mundo se lasque. Se você está nessa condição, você precisa do evangelho. Você não precisa de uma live de finanças, você precisa do evangelho, você precisa se arrepender e crer em Jesus, porque você precisa nascer de novo, né? Porque alguém que já nasceu de novo, alguém que tem o Espírito Santo, naturalmente o amor de Deus é derramado em nosso coração. E uma das características do amor é que ele é doador. Doador. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor ele dá, irmão. O amor ele é doador. O amor ele sempre te leva a se doar. Então toda pessoa que nasceu de novo, ela tem dentro de si o desejo de dar, de semear, de ajudar. Está na nossa natureza. Então eu não deveria, não devo e não vou, ao contrário de alguns homens de Deus que fazem isso, ficar aqui tentando te convencer, tentando te forçar a dar alguma coisa, seja para esse ministério, seja para qualquer outra coisa. O que eu vou te dar são ferramentas que vão te ajudar a desenvolver isso, porque você já tem. Generosidade é algo que já está em você. Porém, tem algumas coisas que, por falta de conhecimento, vão te atrapalhar. Uma delas é o seguinte: você já se pegou com dúvidas de como que Deus vai me prosperar?
Como que Deus vai me aumentar? Eu tenho esse trabalho, eu ganho um salário mínimo, eu não sei como, eu não consigo enxergar como que Deus vai fazer para me tirar dessa situação que eu estou agora. Outro exemplo, você tem dívidas e você olha para quanto você ganha e quanto você deve e você não consegue enxergar. Não é que você não crê em Deus, que Deus tem poder de fazer aquilo, só que você não consegue enxergar como. Lembra quando o anjo apareceu para Zacarias e disse que ele teria um filho? João Batista. E aí Zacarias perguntou, como que vai ser isso? Se eu já sou velho, se a minha mulher é velha? E ali ele ficou mudo. Então, a nossa alma, ela tem essa necessidade de querer uma explicação. De querer uma explicação. Né? Eu estou semeando isso aqui, a Bíblia diz que eu vou colher, né? Mas como? Como que eu vou colher? Aí você quer ficar imaginando. Aí você imagina um empresário aparecendo e dizendo que Deus mandou ele te dar a chave de um carro. Né? Quando eu era mais novo, eu sempre gostei de cantar, né? Eu tenho um monte de músicas que eu compus, algumas delas estão até aqui no canal. Sempre gostei de cantar, de compor, de ministrar adoração. E quando eu era mais novo, eu sempre ficava pensando assim que, de repente, eu estaria cantando numa igreja e aparecer ali um empresário e ia falar, olha, vamos lá, eu vou te gravar, eu vou pagar tudo, vamos gravar um CD, e ali Deus ia mudar minha vida. Deus ia mudar minha vida. A gente tem esse costume de ficar imaginando, dando ideias para Deus. Olha, Deus, bem que o Senhor podia fazer assim, né? Bem que o Senhor podia fazer desse jeito. E a gente tem dificuldade em confiar em Deus. Porque no fundo, a nossa terra é o Senhor. Quando a gente diz assim, olha, eu estou semeando nesse ministério, e esse ministério é uma terra fértil. Por que esse ministério ele é uma terra fértil? Porque Deus está nesse ministério. Por que um ministério, por que ajudar um necessitado é semear numa terra fértil? Será que aquele necessitado é uma terra fértil? Se ele é uma terra fértil, por que ele está necessitado? O que faz ele ser uma terra fértil? O fato de Deus estar neste negócio. O fato de que Deus promete, Deus está interessado em suprir aquele necessitado. E Deus promete na palavra dele que quem dá ao pobre empresta a Deus e Deus lhe pagará. Então Deus, no fundo, a nossa terra fértil é o Senhor. E quando a Bíblia diz assim que a terra por si mesmo frutifica, está dizendo que quando eu semeio, é o próprio Deus que vai fazer o que ele tiver que fazer com aquela semente. Eu não tenho que me preocupar como Deus vai transformar aquela semente na minha colheita. Isso não é da minha conta. E o nosso maior problema, que nos impede muitas vezes de semear e de crer e até mesmo ficar em paz com a nossa semente. Porque tem muita gente que semeia, ela até consegue semear, mas ela não consegue ter paz. Depois ela fica preocupada. Meu Deus, eu semeei aquele dinheiro e agora ela não consegue ter paz. Ela fica em crise por causa da semente que ela semeou. Até então, de certa forma, isso é até bom. É até um bom sinal, porque significa que aquela semente foi ousada. Você foi além. Por isso que você está preocupado. Se fosse uma oferta mediana, que você está acostumado, né? Já está ali todo mês aquele dinheirinho quietinho ali separado. Mas geralmente quando você tem um passo de ousadia, geralmente a tua carne, depois ela fica antes, durante e depois, né? Você fica meio perturbado. Geralmente essas sementes são aquelas que esticam a nossa fé. Não é verdade? E eu sei o que eu estou falando, irmãos, porque eu já passei por vários momentos desses, onde Deus me pediu um passo de fé.
e parecia que aquele passo de fé era um pouquinho maior do que a minha perna. Então você vai lá, você dá aquele passo de fé e depois você passa aí uma crise. E aí você tem que dar o teu jeito, você vai confessar a palavra, você vai louvar a Deus. Pai, obrigado, porque segundo as suas riquezas em glória, o Senhor está suprindo. Aí você vai declarar, até tirar aquela dúvida, aquela perturbação da tua alma. E geralmente é nesse momento que você vai sendo transformado. Por isso que o Espírito Santo, ele sempre está tirando a gente da zona de conforto. Porque a zona de conforto não te muda. A zona de conforto não te muda. Descer do barco te muda. Ter uma atitude de fé que você não teve antes, assumir riscos que você não assumiu antes, te obriga a mortificar a tua carne e renovar a tua mente. Quando Deus te pede para ofertar uma quantia que você não ofertou antes, por exemplo, você está, eu estou acostumado a dar uma oferta de 100 reais. Toda vez eu dou uma oferta de 100 reais. Aí chega uma hora que Deus fala, chega, para com esse negócio de 100 reais. Agora eu quero que você oferte 200. Aí você vai lá, acho que isso é coisa da minha cabeça. Acho que isso não é Deus não, porque se eu ofertar 200 vai me fazer falta. Aí você vai lá e dá 100. Só que você dá 100, mas o teu coração não te deixa em paz. Eu não sei se você já passou por isso. Eu estou falando de experiências minhas. Eu senti que eu tinha que dar tanto, que era a mais do que eu estou acostumado a dar, e eu acho que isso não é de Deus não. Aí eu vou lá e dou aquilo que eu estou acostumado a dar, mas aquilo não sai da minha cabeça, não sai do meu coração. Enquanto eu não vou lá e dou o que Deus mandou dar, eu não fico em paz. Só que eu fico em paz com o meu coração, mas aí eu entro em guerra com a minha carne. Você já experimentou isso, irmão? Você tomar uma atitude que te deixa em paz com Deus, com teu coração, mas que ao mesmo tempo você entra em guerra com a tua alma e com a tua carne? Não sei se você consegue, porque isso que eu estou te falando é muito da experiência. Só quem passa sabe o que eu estou falando. Você não dá o passo de fé, aí parece que você está numa crise com Deus. Parece que você está com uma crise com o teu coração. Aí você vai lá e faz o que Deus mandou, aí agora você entra numa crise com a tua alma, com a tua carne. Meu Deus, eu fiz isso e se não foi Deus? Primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Se você semeou e não foi Deus, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mesmo que não tenha sido Deus, você vai colher. Amém? A Bíblia não diz que quem semeia aquela quantia que Deus manda vai colher. A Bíblia diz que quem semeia vai colher. Então, já tira essa crise da tua alma toda vez que você dá alguma coisa e você fica, será que foi Deus mesmo? Para com isso. Para com isso. Essa é uma crise que não faz sentido. Porque e se não foi Deus? E se você achou que era Deus e não era? Você vai deixar de colher? Claro que não. Você acha que... Veja bem, você vai lá, toma uma atitude achando que é Deus, uma atitude que é bíblica, de semear, e aí você acha que, porque não foi Deus falando diretamente com você, você achou que era Deus, aí agora você não vai colher? Claro que você vai colher. Mesmo se Deus mandou ou não, já está na palavra. Que quem semeia em abundância, colherá em abundância. Então, fique tranquilo quanto a isso. Você não precisa ficar com medo, porque, será que era Deus mesmo? Será que não era? Então, no final das contas, é muito melhor, deixa eu falar uma coisa para você, é muito melhor quando você sente que Deus está te mandando fazer algo, é muito melhor você dar e não ser Deus, você vai colher do mesmo jeito, do que ser Deus e você desobedecer. Porque aí sim você tem prejuízo em não dar, em não obedecer. A Bíblia diz que há um que espalha e mais se lhe acrescenta.
Mas o que retém mais do que é justo, isso é para a sua perda. Então, você nunca perde nada quando você dá. Amém? Fora isso, essa crise de saber se foi Deus que mandou dar, se não foi, tem a crise de querer de querer entender por onde vai vir a colheita, como vai vir a colheita. E eu quero falar para você, irmãos, que Deus, ele tem milhares de formas criativas de fazer dinheiro chegar nas tuas mãos, de multiplicar tuas finanças, de te levantar, de te levar para o próximo nível. A Bíblia está cheia, irmãos, cheia de momentos de Deus fazendo coisas das mais mirabolantes que você possa imaginar para suprir a necessidade de alguém. Irmão, quando se trata... Oh, meu Deus! Eita glória! Aleluia! Obrigado, Espírito Santo. Oh, aleluia! Glória! Reia! Sheikarabassou! Rei! Aleluia! Eu gosto quando a unção vem mais forte. Glória a Deus. A Bíblia está cheia de momentos, de intervenções divinas, e você vai reparar que é uma diferente da outra. São intervenções mirabolantes. Parece que Deus, ele fica pensando, peraí, que loucura que eu vou fazer agora para abençoar o meu servo. Irmão, não se preocupe, Deus não, o que não falta para Deus é criatividade na hora de te honrar. Não falta formas, ferramentas, meios através dos quais, quando se trata de honrar a tua fé, oh meu Deus, quando se trata de honrar a tua fidelidade, Deus é capaz das coisas mais inimagináveis. Como, por exemplo, fazer 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. Como, por exemplo, falar, Pedro, vai ali, pega um peixe, vai ter uma moeda na boca do peixe e essa moeda vai ser suficiente para pagar o teu imposto e o meu. Como, por exemplo, você vai dar 7 voltas ao redor dessa muralha durante 7 dias e a muralha vai cair. Então, não falta, irmão, ficar no ribeiro esperando corvo trazer pão e carne. Fazer a farinha da panela, o azeite da botija não acabar. Pegar um vaso e com um vaso encher vários outros vasos e um vaso de azeite virar vários vasos de azeite, pagar a dívida daquela mulher e sobrar para ela viver o resto da vida. Você está entendendo? Então não falta para Deus meios. Alguém perguntou aqui, posso semear esperando a colheita? Isso é barganha? Veja bem, se Deus não quiser... Primeiro, ninguém semeia sem esperar a colheita. Você já viu algum semeador no natural semeando sem esperar uma colheita? Paulo diz que aquele que ara a terra deve fazer com esperança de colher. Deus não é doido, irmão. É e não é. É e não é, né? A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Deus tem uma loucura, mas a loucura dele é sábia. É mais sábia que a nossa sabedoria. Veja, se Deus não quisesse que você esperasse a colheita, se Deus não quisesse que você esperasse a colheita, Ele não deixaria dezenas de textos bíblicos falando sobre isso. Não teria dezenas de textos. 1 Coríntios capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, Efésios capítulo 4, Gálatas 6, 7, 8, 9 e 10. Vários outros que eu talvez não lembre de cor. Jesus disse, dai e vos será dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordantes, mais se lhe darão. Você não vai encontrar nenhum lugar na Bíblia
aonde diz para você dar, e logo em seguida Deus não diga que ele vai te dar de volta. Se Deus está dizendo, dê, que eu vou fazer mais, é lógico que ele quer que você espere. É claro que sim. Provérbios capítulo 3, honra ao Senhor com as suas primícias e com toda a tua renda e com as honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão de trigo os teus celeiros e transbordarão de moço os teus lagares. Você nunca vai ver uma promessa, você nunca vai ver uma ordem para dar sem uma promessa de receber. Você pode procurar na Bíblia. Todo lugar onde está escrito para você dar, junto ali tem uma promessa de que você irá receber. Então é claro que Deus deseja que você creia, espere a colheita. Todas as vezes que você semeia e você espera a colheita, há um exercício da sua fé, há uma confiança, você está confiando em Deus. E depois há um testemunho que será contado e Deus será glorificado. Você não está barganhando com... Olha, você barganha com Deus. Vou te explicar o que é barganha com Deus. Barganha com Deus é isso aqui, ó. Deus está falando aqui. Tem uma pessoa aqui que está com problema de hérnia de disco. E Isaías 53 diz que Jesus levou as nossas enfermidades. Você que é essa pessoa que está com uma hérnia de disco aqui assistindo essa live, você vai fazer uma oferta, um Pix de R$53. E você vai ser curado hoje. Isso é barganha. Isso é barganha e está cheio de profeta ensinando isso e fazendo isso. Você vai fazer um Pix aqui agora e eu vou apresentar o teu pedido no monte e Deus vai entrar nessa situação. Isso é barganha. Você obedecer a Deus, você honrar a Deus, você ser fiel a Deus e crer e confiar que Deus irá te honrar por isso, que Deus irá te fazer o que Ele está dizendo que Ele vai fazer, isso não é barganha, isso é confiança. Aleluia? Aleluia? Você está entendendo? Você fala para Deus, Deus, eu quero isso. Tá aqui, ó, vou te dar isso, o Senhor me dá isso. Isso é barganha. Você está barganhando com Deus. Mas quando Deus diz para você, dê que eu vou te honrar, e você vai lá e entrega, você obedece. Isso, o nome disso é obediência. O nome disso é confiança. Tem diferença. Tem muita diferença. De quando você entrega, você honra, e às vezes até demora para ver o resultado, mas você continua, porque no teu coração você diz assim, mesmo que não tivesse a colheita, vale a pena honrar esse Deus. É como Sadraque, Mesaque e Abednego, olha, eu creio que Deus pode me livrar dessa fornalha, mas mesmo que Ele não livre, mesmo que eu morra nessa fornalha, eu não vou me dobrar. Ou seja, eu creio que eu vou ter uma colheita, eu estou esperando a colheita, mas mesmo que não tivesse, eu vou continuar honrando o meu Deus. Você está entendendo? Mas a colheita vem. A colheita vem. E vem do jeito que Deus quiser fazer. Vem do jeito que Deus quiser fazer. Deixa eu fixar aqui o meu número. Cadê? Que eu não estou achando. Aqui, pronto. Para aqueles que desejam participar do nosso discipulado pelo WhatsApp, é só você me chamar no WhatsApp e fazer parte dos nossos grupos gratuitos. Amém? Se você não deixou o seu like ainda, eu estou vendo que só tem 60 likes e 100 pessoas assistindo. Eu não me preocupava com isso, mas depois que eu descobri
que se a live tiver muita visualização e pouco like, o YouTube entende que as pessoas não gostaram e aí não entregam para mais pessoas, então eu preciso pedir, por favor, não deixe de dar o seu like e assim você me ajuda a fazer com que essa live chegue a mais pessoas. Amém? Então eu quero te mostrar algo aqui. Eu mandei você abrir em Eclesiastes capítulo 11, aonde fala sobre a nossa semeadura. Eu quero te mostrar algo muito interessante. A gente leu na última live o início desse texto, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Esse verso fala daqueles momentos que você não tem semente. O que é semear o pão? É quando você tem que tirar da onde te faz falta. É quando você está começando ainda a semear. Hoje eu recebi uma mensagem do irmão, ele semeou R$1 e pouco. R$1 e alguns centavos. E ele falou, olha, tem um tempo que eu estou com esse dinheiro na minha conta e eu sentindo que eu deveria semear, eu estava com vergonha. Eu não tinha semeado ainda porque eu estava com vergonha de semear R$1 e alguns centavos. Eu já passei por isso, tenho certeza que você que está me assistindo também já passou por isso, aonde você tem até vergonha de levar a tua oferta, porque você acha que a tua oferta é muito pequena. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse é um dos melhores momentos para você semear. Porque é o momento em que você pode dar tudo. Difícil é quando você tem R$1.000 na conta e Deus te pede para dar tudo. Eu já passei por isso. Eu já tive R$1.000 na conta e Deus me pediu para dar tudo. Agora, quando você tem pouquinho, é o momento que é mais fácil para você dar tudo. Amém? E Jesus, ele valoriza muito isso. Ele viu, né, uma viúva que só tinha 2 moedinhas e era tudo que ela tinha. E ele disse que porque era tudo que ela tinha, a oferta dela era maior do que daqueles que estavam dando grandes quantias. Porque os que estavam dando grandes quantias estavam dando restos. Estavam dando aquilo que sobrava. Então, aquela pessoa que está ali no início, que tem pouquinho, você tem uma oportunidade de dar tudo. Depois vai ser mais difícil. Depois eu garanto, vai ser mais difícil você dar tudo. Amém? Então aproveite esse momento. Não deixe, não esquece esse negócio de vergonha, irmãos. Esquece esse negócio de vergonha. A gente deixa de fazer muita coisa para Deus por vergonha. A gente deixa de orar por um doente. Eu tenho vergonha. E se não for curado? A vergonha ela é um dos grandes inimigos do sobrenatural e do poder de Deus na sua vida. Então tem momentos que você não tem semente, você tem pão. E aí você tem que semear o pão. Aqui, ó, lança o teu pão sobre as águas. Porque a Bíblia diz que Deus ele não dá semente para quem quer semear. Já viu aquela pessoa que ela sempre quer semear e nunca semeia? É o que está aqui, olha, no verso 4. Quem observa o vento nunca semeará. O que é observar o vento? Observar a circunstância. Quando eu tiver, eu ajudo. Quando eu tiver mais, aí eu dou. Quando Deus me abençoar, e aí nunca chega. Por quê? Porque quando eu tiver, isso que você está esperando para ter, é colheita. E a colheita não vai vir se você não semear. Você está esperando a colher primeiro para depois semear. Não, você semeia primeiro para depois colher. E a Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia. Então você precisa semear para que Deus te dê semente. Porque Ele dá semente para quem semeia, para quem já está semeando. Danilo, mas se eu não tenho, como eu vou semear? Então você precisa dar um jeito de conseguir semear. Dar um jeito. Quantas vezes você não tinha um dinheiro para comprar um negócio que você queria, você chegou até ao ponto de pedir emprestado. Pedir emprestado para comprar um negócio. Eu tenho um testemunho de uma irmã aqui, no nosso grupo,
que teve no início do ano passado, assim que Deus me tirou do meu trabalho, teve um grande mover de Deus no nosso meio, aonde as pessoas começaram a ser despertadas para semear nesse ministério, e até hoje esse ministério ele é suprido sobrenaturalmente através de Deus mover pessoas para semear. Eu não cobro para pregar, eu não cobro taxa de mentoria, eu não tenho... Eu dependo realmente que Deus mova o coração das pessoas para semear, para que eu possa pagar minhas contas e fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, sábado a gente vai fazer um evento aqui no Rio, já paguei metade do aluguel do local, a outra metade paga lá na hora. Vem da onde esse dinheiro? Das ofertas. Ainda aluguei caixa de som para levar o violão e fazer adoração, aluguei microfone, aluguei todo o equipamento que eu não tenho. Então veja, para tudo eu preciso crer que Deus vai mover as pessoas. Por exemplo, mês que vem, eu não tenho controle de quanto vai entrar. Não tenho controle de quanto vai entrar. Então eu vivo 100% pela fé, uma fé cega, confiando que Deus não vai deixar faltar nada. Mas eu não tenho controle sobre isso. Eu não sei. Se você trabalha num emprego e você tem aí um salário, você sabe quanto você vai ganhar. Eu não sei quanto eu vou ganhar. Então eu preciso fazer minhas contas, preciso organizar minha vida pela fé. Eu preciso ouvir Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quer que eu faça esse evento? Se eu soubesse quanto vai entrar, eu poderia fazer as coisas, né, contando. Aí você vê, eu comprei uma moto, tem a prestação da moto. Eu preciso crer que Deus vai pagar. Mas eu não tenho ali uma quantia que eu olho e falo, não, eu tenho tal salário, então eu posso fazer as minhas contas aqui baseado em quanto eu ganho. Não, eu preciso fazer as minhas contas baseado no quanto eu creio. Porque eu não tenho um valor fixo, eu não tenho assim, né, essa segurança natural de saber quanto eu vou ganhar. Eu preciso mesmo confiar em Deus todos os meses, crer que Deus vai levantar pessoas para semear. Amém? E quando isso começou lá no início do ano passado, que eu deixei o meu trabalho e comecei a me dedicar integralmente ao trabalho da palavra, porque também é um trabalho, o ensino da palavra tanto é um trabalho que, quando Deus está falando sobre honrar os ministros da palavra, ele diz, digno é o trabalhador do seu salário. Então Deus vê o ensino da palavra como um trabalho. Há uma dedicação muito grande. Eu fico rouco, eu fico com dor nas costas aqui nessa cadeira. O tempo que eu passo aqui é o mínimo. 1 hora e meia, 2 horas. Isso aqui é o mais fácil que tem para fazer é aqui. Eu faço com muito gosto, é prazeroso fazer uma live. Mas tem as horas de oração, de estudo, de jejum, tem os aconselhamentos no WhatsApp. Então, isso que vocês veem aqui na live é um pequeno pedaço daquilo que é o meu trabalho como ministro do Evangelho. Isso aqui é o glamour. Por isso que a pessoa, quando ela quer o ministério, ela só vê o glamour. Ela vê o púlpito, ela vê as fotos, mas tem muito mais coisas por trás de um ministério do que aquilo que as pessoas veem como glamour, né? Muito mais coisas por trás de um ministério onde as pessoas realmente elas são abençoadas. E está começando a esquentar aqui, deixa eu ligar o ar. Então, quando eu deixei que as pessoas soubessem que a partir daquele momento eu não estaria mais trabalhando secularmente, mas estaria me dedicando totalmente ao ministério, e as pessoas começaram a se mover voluntariamente, movidas por Deus, a semear. Teve uma irmã que ela via os irmãos postando lá no grupo comprovantes de... Ô, irmã Tessia, amo você, querida. Quando essa irmã ela viu várias pessoas semeando ali, postando, porque os irmãos, foi uma coisa assim sobrenatural e bonita de se ver. Os irmãos indo lá voluntariamente, e os irmãos postando os comprovantes,
E algumas pessoas ficaram até escandalizadas na época. Imagina, você está num grupo e você vê ali vários irmãos postando comprovantes de oferta. Para quem não está acostumado, fica escandalizado. O que é isso aqui? Entrei aqui nesse grupo de discipulado e está todo mundo dando dinheiro. Realmente foi algo que até eu ficava às vezes constrangido. Eu fico imaginando lá na igreja de Atos, né? As pessoas vendendo propriedade, trazendo aos pés dos apóstolos. Quando Deus faz, irmãos, quando Deus faz é algo tremendo. E aí uma irmã viu todo mundo ali semeando, e ela não tinha nada para semear. O que ela fez? A filha dela tinha 10 reais na conta. Ela pediu emprestado para a filha os 10 reais. E fez aquele pix de 10 reais. No dia seguinte, ela veio contar um testemunho. Ela, que todos os dias acordava com o olho cheio de pus e embaçado, no dia seguinte, ela acordou com os olhos totalmente curados e nunca mais teve aquilo ali. E a filha que havia emprestado aqueles 10 reais, essa filha recebeu R$ 1.000 na conta dela que ela não estava esperando. Quando eu conto esse testemunho, eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Por causa daquilo que eu acabei de falar aqui atrás. Você vai dar tanto e você vai ser curado. Irmão, Deus não trabalha assim. Você nunca vai ser curado por uma oferta que você deu. Você é curado pelas pisaduras de Jesus. Amém? Mas, Danilo, por que ela deu aquela oferta e foi curada? Porque existe algo que se chama honrar a unção. Aquela cura já pertencia a ela há muito tempo. Jesus pagou pela cura dela. Porém, quando ela deu aquela oferta, ela não falou, Senhor, eu vou te dar 10 reais e o Senhor me cura. Ela nem estava pedindo para ser curada. Ela nem estava pedindo aquela cura. Ela simplesmente queria honrar a minha vida e a unção que está sobre a minha vida. Quando ela honrou a unção que estava sobre a minha vida, a unção que está sobre a minha vida trouxe alguns milagres na vida dela. Então a Bíblia diz que Deus concede o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele concederá os desejos do teu coração. Lembra quando aquela mulher viu Eliseu e falou, eis aí um homem de Deus, e ela quis honrar aquele homem, ela construiu um quartinho para ele, para que todas as vezes que ele passasse na cidade dela, ele pudesse ficar naquele quarto. Aquela mulher, ela não tinha filhos. E ela nunca pediu para Eliseu orar por ela para que ela tivesse um filho. Ela não pediu aquilo. Eliseu foi quem perguntou para o seu discípulo, o que a gente poderia fazer por essa mulher em gratidão a toda a honra que ela tem dado a mim? Presta bem atenção. Aquela mulher ela não pediu. Ela só quis honrar o profeta. E o profeta pensou, meu Deus, essa mulher está me honrando tanto, o que eu poderia fazer? Ainda pediu a opinião de Geazi. O que a gente poderia fazer para honrar a vida dessa mulher? Então Geazi fala, olha, ela não tem filhos. Ela está casada aí há um tempão e não tem filhos. Então, o profeta vai lá e libera uma palavra e aquele milagre acontece. Algo que aquela mulher nem mesmo tinha pedido. O milagre acontece na vida dela. Ela comprou o milagre? Não, ela não comprou o milagre. Ela atraiu o milagre. Ela atraiu honra sobre a vida dela. Amém? Então, isso pode acontecer de muitas formas. Favor de Deus, ele se manifesta de muitas formas, irmãos. Quando você honra a Deus, você precisa saber, você será honrado. Quando você honra a Deus, quando você honra um ministério de Deus, quando você honra uma unção, quando você honra um homem de Deus, quando você, mulher, honra o teu marido, quando você, marido, honra a tua esposa, quando você honra o teu patrão, honra sempre traz honra. E quando a honra vem,
ela vem de várias formas. Ela vem de várias formas. A forma que veio para essa irmã foi um milagre de cura e um milagre financeiro na vida da filha que emprestou o dinheiro para ela semear. Amém? Então eu não estou dizendo para você hoje que está doente fazer uma oferta para ser curado. Jamais. Jamais. Semeie e creia em Deus para te honrar e para trazer uma colheita sobre a sua vida. Em relação à tua doença, creia que pelas pisaduras de Jesus você foi curado. Eu poderia, né, pegar um testemunho como esse, se eu fosse um pilantra, pegar um testemunho como esse e ficar colocando as pessoas aqui para fazer barganha com Deus. Mas não. Várias pessoas iam fazer a oferta, não iam ser curadas coisa nenhuma e depois iam vir. Falar, cadê? Fiz a minha oferta e não fui curado. Então, quer ser curada? A oferta que te cura é a oferta de Jesus na cruz. Jesus ofereceu sua vida, seu corpo, para ser moído, para que você fosse curado. Amém? Agora, Deus pode sim, no momento de te honrar, fazer algo que você nem tinha pedido. Conceder o desejo do teu coração de muitas formas. Inclusive, na área da saúde, na área familiar, em muitas áreas, causas na justiça que estão travadas. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre as muitas formas que Deus tem de te honrar. Olha só. Versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Que coisa maravilhosa. Você não saber por onde o vento vem. Mas ele vem. Ele vem. Você não saber como os ossos de uma criança se formam no ventre da mãe. Mas eles se formam. Assim também não sabes as obras de Deus. A semente, irmãos, ela germina escondido. Você planta a semente e você não fica lá cavando a semente para olhar como que ela vai brotar. Você planta a semente e você descansa. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente e foi se deitar e não sabendo ele como, a semente brotou. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão de milho na espiga. Você precisa confiar no processo. Jesus diz, a terra por si mesmo frutifica. Você precisa confiar em Deus. O escritor aos Hebreus diz que Deus não é injusto para se esquecer de todo o vosso trabalho. Sabe aquela semente, não sei, talvez Deus está falando com alguém aqui que é crente desde pequeno, você era pequeno, sua avó te deu um dinheiro, uma moeda, você foi lá e jogou aquele dinheirinho, você podia ter comprado uma bala, mas você foi lá e colocou aquele dinheirinho lá na salva. Deus não se esqueceu. Deus não se esquece de nada que você faz para Ele por amor a Ele. Quando o anjo apareceu para Cornélio, lá em Atos, capítulo 10, o anjo falou para ele assim, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Nem R$2 que você dá para um morador de rua, um pão que você pagou para alguém, um salgado que você pagou para alguém comer na rua, Deus não esquece de nada. Deus não esquece. E com certeza, de alguma maneira, isso volta para você. E você precisa confiar. Confiar que Deus sabe a melhor forma. Às vezes você está aí, eu estou semeando e não estou colhendo, estou semeando e não estou colhendo. Você precisa confiar que Deus sabe o momento exato e a melhor maneira de você colher. Talvez você não colhe agora, passa anos e anos,
teu filho precisa entrar numa porta de emprego e Deus vai lá e lembra, não é que Deus esquece, mas é uma forma bíblica de falar. Deus traz à memória aquela oferta que você fez há 20 anos atrás e usa aquela semente para dar um emprego para o teu filho. E aí você fala, nossa, Deus honrou meu filho, nem sei como que isso aconteceu na vida do meu filho. E às vezes foi uma semente sua. Você precisa confiar as tuas sementes a Deus. Irmão, semeia e vai dormir. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou e foi dormir, foi descansar no Senhor. Semeou, irmão, não para de ficar, ai, como é que vai ser? Quando que vai ser? Ai, até agora nada. Confia em Deus. Deus sabe a hora certa, o momento certo daquela semente se tornar uma colheita. Deus sabe. Às vezes a colheita, às vezes essa semente que você acha que não deu em nada, Deus está guardando ela para o momento certo. Deus está vendo lá na frente. Olha só isso aqui. Verso 2. Reparte com 7 e até com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. De repente, Deus está guardando aquela semente que você fez para uma provação que Ele está vendo que você vai passar lá na frente. Lá na frente. Uma dificuldade financeira. Lá na frente você vai precisar da tua colheita lá. E Deus vai fazer um milagre e você fala, meu Deus, porque olha bem. Quando Deus entrou na vida daquela viúva, que estava com os filhos, ela estava endividada, os cobradores estavam lá querendo levar os filhos dela para serem escravos. Quando o profeta deu a palavra para ela ir lá pedir vasos e teve a multiplicação de azeite, o profeta disse assim, paga a tua dívida e vive do restante tu e teus filhos. O milagre que Deus fez ali não foi somente uma provisão para pagar aquela dívida. Deus cancelou a dívida daquela mulher e ainda garantiu a provisão dela como viúva. Deus deu uma aposentadoria para ela. Você está entendendo o que eu estou te falando? Deus pagou a dívida dela e Deus aposentou ela. Você imagina o azeite naquela época, se hoje, né, o azeite já é um artigo bem caro, você imagina o que era o azeite naquela época? Hoje a gente tem fábricas de azeite. Você imagina o que era o azeite naquela época? E você imagina qual era a qualidade de um azeite fabricado pelo próprio Deus? Então o profeta disse, você vai pagar a tua dívida e vai viver do restante. E ainda disse assim, vive em paz. Do restante viverás em paz, você e seus filhos. O que é viver em paz, irmão? Viver em paz é viver em paz. Deus garantiu o restante da vida daquela viúva ali, para ela viver em paz com os filhos. E eu já preguei aqui sobre aquela viúva e sobre o marido dela. Porque aquela mulher, quando ela chega para o profeta, ela fala, você sabe que o meu marido, teu servo, era temente a Deus. Aí você, poxa, se ele era temente a Deus, como que essa mulher está passando por aquela dificuldade? E aí você vai estudar a história do marido dela. Foi um homem que ele era mordomo do rei e ele gastou toda a fortuna dele sustentando profetas durante a perseguição de Jezabel. E ele ainda fez uma dívida para continuar sustentando aqueles profetas. Morreu e a dívida ficou. Mas como Deus não fica devendo nada para ninguém, você vai ver o que Deus fez na vida daquela mulher. Por isso que quando o profeta foi fazer o milagre na vida dela, ele não pediu para ela fazer nada, não teve uma semeadura. Quando Elias foi para a primeira viúva, ele falou, dá primeiro para mim. E aí ela semeou e teve ali aquele milagre. Já essa viúva do azeite, não teve, o profeta não pediu nada. O profeta falou, vai lá, pega os vasos
e o milagre vai... Por que não teve semeadura? Porque a semeadura já estava ali, ó. O marido já tinha feito a semeadura. Só que Deus estava aguardando, oh meu Deus, oh aleluia, Deus estava aguardando para trazer aquela honra de uma vez só, na hora certa. Você precisa confiar as tuas sementes a Deus. E aqui eu já não estou mais falando de dinheiro apenas, eu estou falando das tuas atitudes de obediência a Deus. Sabe quando você obedeceu a Deus e por causa da tua obediência a Deus você teve prejuízo? Você foi obediente a Deus e foi mandado embora? Você obedeceu a Deus e perdeu uma amizade? Cada atitude de honra, Deus se lembra e essa honra vai voltar para a tua vida na hora certa. Na hora certa. Então você precisa confiar em Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, assim como tu não sabe o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim não sabes as obras de Deus. Então, ao invés de ficar se perguntando, cadê minha colheita? Eu estou semeando. Confia em Deus. Deixa Deus ser o Senhor da tua colheita. Creia que Deus vai fazer do jeito dele, irmãos. Do jeito dele. Tem sementes, tem colheitas que vão vir em forma de cancelamento de dívida. Que é o que aconteceu com aquela mulher. Vou contar aqui o meu testemunho do que aconteceu hoje. Tá? Eu estava com o meu nome, há muito tempo meu nome era bem sujo. Não porque eu era uma pessoa inadimplente que queria sujar o meu nome. A primeira vez que o meu nome foi sujo foi um golpe que eu levei, caí na lábia de um vendedor de um curso, que acabei sujando o meu nome. E aquilo ficou ali, se estendeu, e eram juros abusivos, e aquilo eu deixei para lá. Eu tinha 18 anos nessa época. E alguns anos atrás, muito antes de eu ter esse canal, eu passei por um processo onde eu tinha um cartão de crédito no Banco do Brasil e o meu filho ficou doente durante um mês com uma diarreia que não passava. E eu perdi vários dias de trabalho, eu era autônomo, e eu tive que perder vários dias de trabalho levando meu filho para o médico. E aí, autônomo, o que eu tive que fazer? Estourei o meu cartão de crédito para poder manter a minha família durante aquele mês. Remédio, tudo com cartão de crédito. E sujei o meu nome lá no Banco do Brasil e a minha dívida de 2.000 foi para 6.000 reais. E, bom, agora, né, depois de todo o processo de Deus na minha vida, a única coisa que tinha para ser resolvida no meu nome era essa dívida de 6.000 reais, que eu estava meio que assim, olha, no momento certo, vou esperar mais um pouquinho, em algum momento eu vou ter esse dinheiro, vou lá. Não era algo que eu queria deixar, não, vou deixar para lá, depois de 5 anos some, não. Eu sempre coloquei isso diante de Deus, eu quero ter o meu nome limpo, eu quero pagar essa dívida, na hora certa eu vou pagar essa dívida. E, bom, do ano passado para cá, eu tenho sempre semeado, as pessoas me chamam no WhatsApp pedindo ajuda, eu ajudo. Tem alguns homens de Deus que eu semeio na vida deles. Engraçado que hoje pela manhã eu recebi um áudio do pastor Edson Conceição falando que ele ia estar aqui no Rio de Janeiro e de repente ele fala assim, olha, e também quero te agradecer, porque eu semeei na vida dele há alguns dias atrás. E ele falou, também quero agradecer as sementes que você tem lançado no meu ministério. E, amém, tá. De manhã, eu não semeei hoje. Foi há dias atrás, mas hoje ele me mandou um áudio dizendo, olha, eu quero agradecer as sementes que você tem lançado no meu ministério e eu quero declarar, hoje ele me mandou esse áudio, eu quero declarar, depois eu mando lá no grupo, quero declarar que o favor de Deus venha sobre a sua vida, que Deus conceda o desejo do seu coração. Hoje ele me mandou esse áudio falando isso. De tarde, me veio na cabeça, vou entrar ali no Google e vou consultar o meu CPF, vou ver como é que está ali o meu nome e a minha dívida. Quando eu entrei, apareceu para mim uma proposta de pagar esta dívida com o Banco do Brasil. Dívida de quanto?
R$ 6.000 era a minha dívida. E a proposta era para que eu pagasse 9%. 9% dessa dívida. O Banco do Brasil estava me oferecendo 91% de desconto para pagar na minha dívida. Ficou ali em base de uns R$ 400 que eu tinha na minha conta guardado, que não me doeu nada, e eu peguei, fui lá. Talvez em outras épocas eu nem teria R$ 400 para pagar. Ou iria me doer muito. Mas hoje eu tinha ali, calhou de eu ter o dinheiro e estar ali a oportunidade. Fui lá com R$ 400, paguei uma dívida de 6.000. Aleluia. Depois que eu paguei, eu fui pesquisar o meu score. E aí fala, o seu score está altíssimo para receber crédito. Então, o score ele é mais ou menos de 1.000, né? E o meu score está lá quase nos 900 de score. Então, hoje eu poderia fazer o empréstimo que eu quisesse. Então, veja bem, eu não estava esperando por isso, eu não estava pensando nisso. Recebi um áudio pela manhã do pastor Edson, abençoando a minha vida, agradecendo as ofertas que eu tenho feito no ministério dele, declarando sobre a minha vida. Depois me vem essa inspiração de ir lá ver o meu nome, aparece essa oportunidade e pronto, acabou. Irmãos, acabou. Dívida cancelada. Não tenho mais. Você já parou para pensar nisso? Então nem sempre, irmãos, nem sempre a colheita vai vir como um dinheiro na tua mão. Às vezes, você pagar uma dívida impagável e que você vai pagar facilmente. Às vezes, uma oportunidade de comprar uma casa que você não poderia comprar, um emprego que você não estava esperando. Deus tem muitas formas de te honrar. Muitas, irmãos. Oh, meu Deus. Vale a pena honrar a Deus. Vale. Não tenha medo. Essa palavra aqui, irmãos, não é para te motivar a honrar a Deus. Eu sei que você quer honrar a Deus. Só que às vezes você fica com medo de honrar a Deus. Você acha que você vai fazer e vai faltar, e você acha que não vai colher, e você não sabe como. Essa mensagem é para te dizer, não tenha medo de honrar a Deus. Não tenha medo. Não tenha dúvidas quanto à tua colheita. Deus é fiel. Deus é fiel. E não se pergunte como a colheita virá. Saiba, ela virá, porque Deus é fiel. E virá do jeito que Deus como teu Pai, Ele sabe a melhor forma. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que você precisa e o que você vai precisar. Então, entrega e confia. Confia. Talvez você está fazendo uma oferta e você fala assim, eu estou fazendo essa oferta, eu quero essa colheita. Mas às vezes o que Deus quer te dar de colheita é infinitamente mais do que o que você está querendo como colheita. Às vezes a colheita que você está esperando é uma miséria diante da colheita que Deus quer te dar. Então confia e descansa. Amém, queridos? Quero te convidar mais uma vez a se tornar um inscrito desse canal. Você que deseja participar do nosso discipulado, esse número que está aqui fixado é o número do meu WhatsApp. Você vai me chamar e eu vou te colocar nos nossos grupos, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar a live também. Se você faz parte de grupos cristãos, compartilhe a nossa live, nos ajude a levar o ensino da palavra àqueles que precisam. Amém? Você que deseja contribuir voluntariamente, você que se sente movido a semear nessa noite, esse mesmo número que está aqui, ele também serve como chave Pix. Faça isso não por tristeza, nem por necessidade, nem por imposição, constrangimento, mas segundo propôs no seu coração. Se o Senhor colocou isso no teu coração, então faça, e eu tenho certeza que você vai colher grandes coisas na sua vida. É isso, queridos. Fique com Deus. Até a próxima live. Amo vocês.
Foi um prazer mais uma vez servir vocês na mesa do Senhor. Graças